O mês de agosto aí foi marcado, gente, por casos de violência infantil aqui no nosso Distrito Federal. Crianças foram abandonadas dentro de casa, um pai agrediu o filho aí, gente, e uma criança apareceu na escola com sinais de maus tratos, viu? Veja na reportagem. Os casos de violência infantil não param. Atualmente, o DF conta com 220 conselheiros tutelares que são divididos nos 44 conselhos em cada região. Em Sobradinho 2, mal iniciamos a nossa conversa com essa conselheira e logo ela já precisava ir embora para analisar mais uma denúncia que tinha acabado de chegar. E adivinha só, de maus tratos a uma criança moradora da região. Peguei uma criança que estava com marcas de maus tratos. Ela foi, o pai havia batido de uma forma, corrigido, como ele me disse, né, de uma forma usando castigo físico. Nós registramos o boletim de ocorrência e o crime por si próprio, de maus tratos à criança, já cai na lei Henri Borel e automaticamente a gente já faz o pedido de medida protetiva. E aí, para afastar essa criança do agressor. E a gente tem uma dificuldade porque, geralmente, os agressores são pessoas muito próximas. Pai, mãe, tio, o padrasto, a madrasta, são pessoas muito próximas. E a gente, para garantir isso, só com a medida protetiva. Gente, é um trabalho fundamental e que, nesse mês de agosto, lidou com situações preocupantes. Casos espantosos que foram noticiados. Como o pai flagrado no último domingo, agredindo com tapas, socos e pontapés o filho de 12 anos no Gama. Outra situação também triste foi de uma criança de 8 anos, vítima de maus tratos no sol nascente. A própria escola chamou a polícia após notar ferimentos no rosto e marcas de queimadura no corpo do garoto. E olha, a principal suspeita era a madrasta do menino. A gente evita sempre um pedido de acolhimento. A gente quer manter a criança próximo da família e, em último caso, a gente leva para acolhimento se for a única medida que a gente tem para proteger essa criança, que é meio difícil, né, imaginar que um abrigo seja a melhor opção para aquela criança. Mas, em muitos casos, a família toda é negligente, a família toda causa sofrimento para a criança e é necessário a gente afastar a criança para proteger. Os casos noticiados durante o mês de agosto assustam, impressionam, mas infelizmente não é de hoje que crianças, jovens, adolescentes sofrem com a negligência dos pais, o abandono, maus tratos e até mesmo a violência dentro de casa. E por isso é fundamental o trabalho do Conselho Tutelar. Para se ter uma ideia, aqui em Sobradinho 2, por exemplo, quase todos os dias os conselheiros são acionados. E segundo um próprio cálculo, um número, o primeiro bimestre de 2023, em comparação até o primeiro bimestre deste ano, 2025, o número de ocorrências aumentou quase que 70%. O que representa que, infelizmente, os casos seguem acontecendo. Mas, na verdade, também mostra que a própria comunidade tem tido mais consciência e coragem para denunciar. E que os canais de denúncia são fundamentais para que as crianças fiquem ainda mais protegidas. Nós trabalhamos em cima de denúncia. Nós não temos realmente pernas para sair atrás de visitas sem uma denúncia. Nós contamos muito com o apoio da comunidade. O vizinho precisa, sim, estar atento, ele precisa, sim, denunciar. Nós temos um canal de denúncia anônima, né? E a gente garante esse sigilo e nós trabalhamos com as demandas, porta aberta, demandas feitas por vizinho, a escola, um grande parceiro, a saúde, a própria polícia nos aciona em caso de quando chega primeiro para eles, né? E nós dependemos, sim, de denúncia, de que a comunidade se envolva nessas denúncias. A coordenadora do Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Defensoria Pública, a Gisele Rodrigues, ela explicou como funciona a lei e os casos em que as crianças precisam de medidas protetivas contra os pais ou responsáveis. Essas medidas protetivas são garantidas pela Lei Henri Borel, a Lei 14.344 de 2022, e elas podem garantir ali o afastamento desse agressor da criança, para que ela permaneça num ambiente seguro, né, e saudável. E ainda no mês de agosto, mais um exemplo. Em Braslândia, uma situação de negligência e abandono. A polícia militar, após denúncias, encontrou 2 crianças de 7 e 9 anos
em condições visivelmente precárias. As crianças estavam sujas, desnutridas e relataram estar sozinhas em casa há aproximadamente 4 dias. Segundo os vizinhos, a responsável deles tinha deixado os dois sem qualquer tipo de assistência. Essa questão da negligência, de abandono de incapaz, né? Nós temos uma falta de políticas públicas muito grande, né? Nós temos a creche, que seria um aliado muito grande, seria a prevenção mesmo, ter creche para todas as nossas crianças. Com certeza a gente ia evitar muitos casos de abandono de incapaz, muitos casos de falta escolar, de irmãos com a idade um pouquinho a mais, que deixa de ir para a escola para ficar em casa cuidando dos irmãos menores. E a gente tem que ter o bom senso, né, de entender o que é um abandono e que é aquela situação emergencial que a mãe precisou sair ali, ficar fora uma meia hora, o irmão menor ficou com um de 14 anos, está tudo certo, a gente sabe que isso não é um abandono, mas aquela mãe que sai de casa todos os dias para trabalhar e não tem quem deixar e termina deixando a criança de 2, 3 anos com o irmão de 14 anos todos os dias, a gente precisa tomar providência. Pais irresponsáveis que são investigados pela polícia e que sofrem com sanções da justiça antes mesmo de uma penalização ainda maior, no caso, perder a guarda da criança ou adolescente, recebem mais uma chance de conscientização. Eles têm aproximadamente 6 meses e, através de programas do governo, têm que demonstrar que mudaram, que aprenderam com os erros. E após, claro, novas visitas dos conselheiros tutelares da Justiça, eles provam se são capazes ou não de novamente cuidar dos filhos. Aprender, né, gente? Enquanto não aprender, que não volte a conviver. Eu lembro muito bem daquela situação do homem que bateu no filho dele na frente de todo mundo. Essas outras aí, sabe, eu não tô falando que uma é mais grave que a outra. Tudo pra mim é ridículo, é monstruoso. Mas não pode uma convivência com essa molecada. Eles não merecem isso de jeito nenhum. Um moleque desse cresce traumatizado, cresce, às vezes, até um ser humano violento, né? Lá pra frente. Tomara que eles aprendam, como vocês viram na reportagem do Cadengue. E outra coisa que eu quero falar pra vocês: vizinho, parente, professor, denuncie. Não deixe pai e mãe fazer uma situação dessa de jeito nenhum.